Mulheres em Ação, olá, mulheres, gaguejei tudo agora. Meninas, boa tarde. Por que boa tarde? Porque hoje nós estamos de madame, estamos gravando este bate-papo em plena tarde, num chazinho de mulheres, cada um do seu lugar. Delícia. Tudo bem, Nadma? Tudo ótimo, graças a Deus, viu? Nas correrias aí, mas dá para sossegar agora de tarde, assim. Já é quase fim da tarde, tá, gente? Então não pense que a gente está aqui de boa, não, mas está tudo ótimo, espero que esteja com vocês também. É isso aí. Eu banquei uma de dondoca falando que estamos de boa. Nadma vem e mostra a realidade nua e crua, né, Dona Ivete? Quem vê cara não vê corre, né? É, A gente já correu muito para estar aqui agora, assim, prontinhas para estudarmos aí um pouquinho mais da palavra de Deus, né? É verdade, Ivete. Já que a gente está na correria gostosa e você tocou nesse assunto, o que você acha de entregar essa tarde, esse bate-papo nas mãos do Senhor? Então vamos falar com ele, vamos orar. Obrigada, Jesus querido, pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra como nosso guia de vida para nós vivermos bem e melhor aqui neste mundo. Nós agradecemos pelas tuas orientações, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine agora, para que possamos entender a tua palavra e possamos passar a outras também. Todas as pessoas que venham assistir este vídeo possam ser preenchidas com o teu amor, com a tua bondade e com os teus ensinamentos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nadma e Ivete, nós chegamos no nosso 11º encontro dessa segunda temporada. Isso significa dizer que estamos no penúltimo, porque essa temporada terá 12 encontros. Este assunto tão maravilhoso, tão edificante, que nos tem ensinado tantas coisas práticas para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, está chegando no fim. E, Nadma, eu devo dizer que eu já estou com saudade, porque o tema bom foi dessa temporada, né, Nadma? verdade, porque mexe, a gente pensa assim, "Ih, vai mexer no bolso". Não, mexeu na nossa alma, mexeu nas nossas prioridades, mexeu no nosso foco de futuro, então foi ótimo. É verdade. É algo tão do nosso cotidiano, né, que é inacreditável que a Bíblia tenha pensado em tudo. E pensando nisso, vamos ler dois versículos que está escrito em Salmo 50, os versículos 14 e 15, que diz assim: ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os votos para o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu livrarei, e você me glorificará. Olha só, no dia da angústia. Meninas, será que estamos vivendo num período de angústia ou isso foi lá naquele período que a Bíblia foi escrita? É inquestionável que temos vivido tempos difíceis, né? Todos os dias a gente ouve, a gente lê informações tristes, terríveis. São tantas dores, tristezas e sofrimento que parece que o mundo está sem controle, né, meninas? Mas é exatamente nesse momento de incerteza que nós somos tendenciosos a buscar seguranças em nossas próprias forças. Olha só que perigo. A gente fica preocupado com como está a nossa conta bancária, como que está a nossa rede de apoio. Tem até um texto da Bíblia que fala que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós temos que fazer menção mesmo é do nome do Senhor, não é verdade? Ivete, vamos conversar um pouquinho. Pensando em tudo isso que eu falei, nessa introdução, me fala uma coisa. Tem um texto na Bíblia, e eu devo dizer que é um dos textos que eu mais gosto, que é do rei Josafá. Esse texto está lá no Velho Testamento, e o rei Josafá, ele tinha todas as possibilidades de confiar em si próprio. Foi isso que ele fez, Vete? Pois é, nós temos, na verdade, aqui, Esther, dois reis. Eu vou compará-los. Vamos começar falando de Josafá, mas depois eu quero te contar também uma experiência do rei Davi. São dois reis com duas experiências totalmente diferentes. Falando de Josafá, esse é um texto que eu amo. Segundo Crônicas 20, eu tenho usado bastante, porque ele fala sempre fundo ao meu coração, né?
Era um rei que já estava com seu reinado estabelecido, ele já tinha mais ou menos 60 anos de idade, ele já tinha um exército solidificado, e quem sabe ele estava lá no seu palácio, de boa, tranquilo, quando ele recebe uma mensagem dizendo que os moabitas, amonitas e meunitas, 3 exércitos, se uniram para atacar o povo de Judá. Olha, eles ouviam tanto falar do povo de Deus, como era o livramento do povo de Deus, que você percebe que um exército só eles viram que eles iam perder, né? Aí eles pensaram, bom, se a gente se unir, olha como o povo de Deus é poderoso, né? Eles pensaram, se a gente se unir, aí quem sabe não tem como, humanamente falando, um pessoalzinho lá de Judá, né? Que era um reino pequeno, não era um reino grande, com certeza nós vamos derrotá-lo assim com bravura, né? Então, do lado humano. E quando Josafá recebe essa notícia, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Eu também teria medo. E sabe, Esther, o medo, ele às vezes nos paralisa. E a gente às vezes fica sem ação. Mas olha o que aconteceu com Josafá. Vem a primeira lição nossa aí. Na hora da crise, na hora do medo, Josafá convocou o povo para oração e jejum. Olha que lição fantástica. Na hora do medo, quando você não sabe o que fazer, oração e jejum. E aí a história conta que ele reuniu todos, né? Homens, mulheres, crianças, em frente do templo. E ele então começou a fazer uma oração linda. Essa oração está lá em Crônicas 20, não dá para a gente ler agora. E ele começou dizendo assim: Senhor, essa terra o Senhor nos deu, essa terra o Senhor nos prometeu e cumpriu a sua promessa. E quando nós saímos lá do Egito, nós íamos atacar os moabitas, o Senhor falou não, pediu para a gente dar a volta, nós andamos mais. Essa é a paga que a gente ganha. Agora eles se uniram com os amonitas, com os meunitas, e vão nos atacar, e vão nos derrotar, e vai tirar a terra que o Senhor nos deu. O Senhor disse que esse templo aqui era o templo de oração, e nós estamos aqui com os nossos olhos postos em Ti. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que outra lição fantástica. Quando você não souber o que fazer, coloque os seus olhos em Deus. Foi o que Josafá disse. E aí, do meio do povo, surge um profeta, Jaziel. Mas se você prestar bastante atenção, nós nunca ouvimos falar do profeta Jaziel na Bíblia. Porque, na verdade, ele não era profeta. Ele surge como profeta ali. Quando nós estamos em jejum e oração, nós estamos preparados e prontos para ouvirmos a voz de Deus. E Jaziel, ele ouviu a voz de Deus. E aí ele dá um recado para Josafá e para todo o povo. Na verdade, eu costumo dizer que Jaziel, ele deu ali um segredo militar. Porque o que o inimigo quer saber? Quando que ele pode atacar, né? E onde está o inimigo? Então, Jaziel diz assim, olha, não é hoje, é amanhã. E eu vou dizer exatamente onde eles estão. E Jaziel conta o segredo militar, onde está o inimigo. Então, às vezes, nós também queremos fazer as coisas ao nosso tempo, né, Esther? Quantas vezes a gente quer resolver as coisas para ontem? Quem sabe Josafá também, né? Olha, nós vamos nos reunir e vamos sair hoje para a guerra. E aí Jaziel diz assim, não é hoje, é amanhã. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E aí, no dia seguinte, então, eles já sabiam para onde ir, já sabiam onde estava o inimigo. Eles se reuniram. E aí, eu costumo brincar, né? Eu não estaria na frente desse exército, porque eu não canto nada. Ele colocou os cantores na frente do exército, né? E eles saíram cantando como Deus é bom e como a sua misericórdia dura para sempre. E aí eu fico imaginando como louvar a Deus nos momentos difíceis. Eles estavam ali sendo atacados, humanamente falando, eles não tinham como vencer 3 nações juntas, 3 exércitos juntos. Eles tinham a palavra de um profeta, e a Bíblia diz que nós devemos confiar nos nossos profetas se nós queremos prosperar. Josafá confiou no profeta do Senhor. Mas ele ali também, ele confiou tanto no profeta do Senhor que eles saíram louvando, cantando antes de alcançar a vitória. Olha que interessante, né? No momento de crise, no momento de incerteza, ele já louvava a Deus, já agradecia.
Sabe, às vezes nós temos dificuldades nos momentos ruins de agradecer, de louvar a Deus. E aí fica mais uma lição de Josafá, né? Mesmo nos momentos ruins, nós podemos e devemos agradecer a Deus. A gratidão ela é terapêutica até. Tem Oi, Vete. uma... Essa história de Josafá é tão fantástica que eu preciso dar um corte em você para palpitar também. Eu estava estudando a lição, essa lição, né, essa história, que é uma lição de vida para nós, e aí eu marquei algumas palavras que me marcaram, que eu anotei algumas palavras que me marcaram, de tanto ensinamento que a gente pode tirar. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Primeiro, disciplina, confiança, planejamento, união, obediência, autoconhecimento, porque Josafá é incrível, né? O cara, ele tinha dinheiro, ele tinha todo um exército a favor dele, mas ele conhecia, ele falou para Deus, a gente não vai conseguir sozinho, a gente precisa da tua mão, da tua poderosa mão. Oração, entrega, ação humana e graça de Cristo. Quando eu pensei nessas palavras, estudando essa história, eu fiquei pensando, gente, a palavra de Deus, ela se amarra de uma forma. Olha quantas palavras eu citei aqui que a gente está falando há quanto tempo? A gente falou lá sobre o início de tudo, sobre morte, sobre pecado, mas tinha essas palavras. A gente está falando sobre administração financeira, tem essas palavras. É impressionante como o Senhor, de forma tão didática, ele repete os ensinamentos que ele sabe que a gente precisa para o nosso dia a dia, né? Muito verdade isso aí, né? E eu acho fantástico também essa frase dessa história que diz assim, olha, vão para a guerra, mas essa guerra não é de vocês. Deus diz, esta guerra é minha. Quantas guerras nós temos enfrentados nessa vida que não é nossa? Né? Quantas? Que nós precisamos dizer assim, Senhor, eu não consigo, de mim mesma eu não vou vencer, mas essa guerra é sua, resolve para mim, por favor. Às vezes acho que nós falhamos, né? Não temos essa confiança que Josafá teve. E Deus não faz nada pouco nem pela metade, né? A Bíblia conta que eles foram para lá, quando chegaram lá, o exército todo estava no chão, todos mortos, e eles ficaram, Esther, 3 dias pegando todo o ouro e a riqueza daquele povo. Josafá só pediu para ganhar a guerra, além de ganhar a guerra, ainda ficou rico, né? E quando terminaram os 3 dias, passados os 3 dias, recolhendo os pertences daqueles soldados, eles foram para onde? Para o Vale da Bênção. Eles foram agradecer. É muito importante o agradecimento, né? Ter esse coração agradecido. Tem um estudo que saiu na revista Vida e Saúde de julho do ano passado, que foi feito no Departamento de Psicologia de Bowling Green, que fala exatamente sobre como nós, quando temos um coração agradecido, isso é terapêutico para a nossa alma e para a nossa vida. Oi, Ivete, é muito bom. Eu vi esse estudo, a gente até comentou em algum outro encontro nosso aqui. Ivete, me fala uma coisa. Você falou que vai falar do rei Davi. O rei Davi também foi esse cara, igual Josafá, que confiou no poder de Deus, entregou tudo na mão dele, foi isso? Olha, se eu não conhecesse essa história, eu ia dizer que sim, porque eu acho Davi um rei maravilhoso, fantástico, faz tudo certinho, um homem segundo o coração de Deus, né? A gente não espera que Davi, por um momento, mas Davi ele é tão humano que ele é falho. Então, por um momento, Davi não confiou em Deus. Ele achou que ele poderia confiar no seu exército. E sabe qual a ideia que ele teve, Esther? De fazer um censo. Eu quero saber quantos soldados, quantos militares eu tenho aqui sob o meu comando para a gente ganhar a guerra. Imagine que ideia, né? Mas Joabe, que era um dos soldados ali de frente ali Oi, do Ivete, rei, né? você falou, Oi. imagina que ideia. Mas isso é o normal da gente fazer, né? A gente precisa conhecer o campo, não é isso? Que ideia humana, né? Que ideia Total. humana, né? Eu também acho que faria a mesma coisa, né? Deixa eu ver quantos nós somos, né? Então, essa ideia, mas olha, Joabe, ele tinha um coração tão pertinho de Deus que ele percebeu que o rei Davi estava fazendo não era legal. E ele tenta avisar o rei, diz assim, olha, rei, Davi, nós nunca ganhamos
com o nosso exército. Nós sempre tivemos a mão de Deus em todas as nossas batalhas. Então, não faz esse censo, não vai ser bom. Mas quando ele abriu os olhos de Davi, digamos assim, o censo já havia sido feito. 1.100.000 homens aptos para o combate tinha ali ao comando de Davi. Mas, sabe, Davi entristeceu muito a Deus fazendo este censo, porque ali mostrava onde estava a confiança de Davi. Olha que contraste, né? Josafá tinha um exército montado, mas colocou sua confiança totalmente em Deus. Davi também tinha um exército montado, mas neste momento estava colocando a sua confiança nos seus homens, no seu exército. Isso desagradou tanto a Deus que Deus disse assim: olha, Davi, eu vou te dar a oportunidade, né, digamos assim, a opção, entre 3 castigos, você escolher um. Eu fico imaginando Deus negociando com Davi, né? Parece uma mãe falando com o filho, né? Aham. Então, agora, olha, você tem 3 opções. Ou vai lavar a louça, ou vai arrumar o quarto, ou vai ficar sem o celular uma semana. Qual que você escolhe? Parece assim, Beth, né? para! Nessa hora, minha mente pirou. Quando Deus, eu estudando esse tema, né? E Deus pergunta para ele, cara, se fosse eu, não daria a resposta dele. Eu não daria. E é impressionante como o Davi é esse cara. O Davi, ele fazia as piores barbaridades, mas assim, até em um nível maior, ele se arrependia, ele tinha um temor a Deus. Ivete, você falou tudo. Quão humano o Davi era, né? Porque, meu, ele tava ali, ele fazia as besteiras dele, mas ele sabia quem era Deus na vida dele, Coração de né? Davi estava ligado ao coração de Deus, né? Apesar dos atos falhos. E aí Deus diz assim para ele: olha, escolhe 3 anos de fome, 3 meses fugindo do inimigo, ou 3 dias aqui na minha mão, sofrendo a pandemia. E aí, Davi conhecia Deus assim, né, muito de perto. Ele diz assim: não, Senhor, eu prefiro 3 dias ali, o Senhor me punindo. Mas nas suas mãos, né, Nadma? A Nadma está falando aí, olha. Abre seu áudio, Nadma, quero te ouvir. Ele preferia estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque ele conhecia a misericórdia de Deus, ele conhecia o amor de Deus e ele era amigo de Deus. Por mais que a gente peque, a gente também precisa ter essas 3 coisas, né? Ser amigo de Deus, conhecer esse Deus e confiar na misericórdia dele. Exatamente. E aí vem a pergunta, né? Em quem nós estamos confiando? Davi, mesmo nos momentos difíceis, mesmo fazendo essas burrices, digamos assim, né? Essas barbaridades que nós faríamos também como humanos, como a Esther falou, eu contaria também meu exército, quero saber quantos homens nós temos, com quem que eu posso contar. Davi, mesmo quando ele era chamado assim para, quando ele percebia que ele magoou a Deus, que não estava de acordo com a vontade de Deus, ele se voltava. E aí ele conhecia o Deus que ele confiava, né? Ele conhecia muito a Deus e ele prefere estar nas mãos do Senhor. Essa história é maravilhosa, é fantástica, né? Apesar de ter um cunho de aprendizado assim, essas 2 histórias, né? Na verdade, tem tantos aprendizados que a gente ficaria assim a tarde inteira aqui falando de aprendizados. Mas eu quero já finalizar falando o tempo que nós estamos vivendo hoje, Esther. Nós estamos vivendo um tempo de simplificar. Eu costumo dizer que, assim, nós somos como a vela. Eu não sou fã de vela, mas eu peguei essa velinha aqui, essa velinha que tem um cheirinho de laranja que eu ganhei, e eu gosto de usar o exemplo da vela. A vela, ela tem uma função. Ela está aqui para iluminar. Só que ela é finita, ela tem uma finitude. Ela tem um começo, um meio e depois ela vai acabar. A nossa vida também. Nós precisamos entender que a nossa vida tem finitude. Agora, se eu pegar essa vela aqui que eu ganhei, achei tão linda e tal, tão cheirosa, vou guardar, não vou usar. Com o passar do tempo, sabe o que vai acontecer? Ela vai ressecar, ela vai perder o cheirinho gostoso que ela tem e ela não vai servir mais para nada. Agora, se ela cumprir a função dela, que é de ser vela, eu vou acender, ela vai trazer um aroma gostoso para o ambiente e vai iluminar. Ela vai cumprir a função dela. Então, a nossa vida é a mesma coisa. Nossa vida é finita.
Mas, se nós cumprirmos a nossa missão, se nós colocarmos o nosso olhar nas coisas eternas, nós podemos ter começo, meio e fim, mas nós vamos cumprir a missão a qual Deus nos deu. O porquê que eu estou aqui? Agora, se eu não cumprir a vontade de Deus, eu também vou ter começo, meio e fim, porque a vida é finita para todos. Mas eu não vou estar cumprindo a minha função, a minha missão, que é como a da vela, de iluminar, de trazer Jesus às outras pessoas e de colocar a minha vida nas mãos de Deus para ser bênção para outras pessoas, que é o que nós estamos estudando aqui nas nossas lições. Não acumular só tesouros aqui, só pensar em mim, na minha família, no meu bem-estar, sendo que tudo isso vai perecer e tudo isso vai ficar aqui. Muito bem, Ivete, você falando que a nossa vida é finita, que nós precisamos simplificar toda essa questão, e tem uma passagem lá no Novo Testamento de Pedro, que ele deixou uma lição para a igreja à época que eu fico olhando e falo, não é possível, ele escreveu no dia de hoje, dia 27 de fevereiro de 2023. O que Pedro deixou assim de exemplo que é tão real nas nossas vidas? A gente acabou de passar por um período aí de uma festa carnal, né? Uma festa carnal onde a gente eu vi algumas informações de pessoas zombando, escarnecendo de Cristo, do Evangelho. Isso tem a ver com o que Pedro deixou lá registrado, Ivete? Pedro deixa bem claro assim, olha, tudo que tem aqui vai ser destruído. Não se apegue à sua casa, ao seu carro, aos seus bens. Tudo que existe será destruído pelo fogo, diz ele. Nós não devemos nos apegar aos bens materiais, nem nas coisas deste mundo. Para onde nós vamos, nós não precisamos de nenhuma delas. Então, se você está se apegando à sua riqueza, ou colocando só acumulando para você, né? Esse texto aqui do tempo de simplificar, eu acho que é bem um resumão de tudo que a gente vem falando aqui, né? É exatamente o contrário disso, né? Tudo que Deus nos dá é para nos abençoar, para nós pagarmos as nossas dívidas, vivermos bem, mas ajudarmos o próximo, colaborarmos com o evangelho, vivermos para o outro também. Por quê? Porque no final você não vai precisar de nada disso, você não vai levar nada disso, né? Nada disso tem sentido depois, quando chegar a finitude da vida. Eita, muito bom. Aí, dona Nádima, que está quietinha, a Ivete até pediu para você abrir o microfone naquela hora para falar um pouquinho. Nádima, pensando em tudo isso que a Ivete falou, todos os exemplos do rei Josafá, do rei Davi, a história que Pedro deixou como exortação, como um grande ensinamento para nós, nesse mundo tão pecaminoso, né? Tão destrutivo que temos vivido. Nádima, eu sei que a gente já falou algumas vezes, mas como que a gente pode priorizar o que de fato importa? Se a gente pensar que a vida é tão passageira, é tão curta, tem um tempo certo, como a Ivete falou, para todas as coisas, como que a gente pode simplificar a nossa vida a ponto de enfrentarmos esse mundo que estamos vivendo, enfrentarmos como que a gente deve agir com essas pessoas que zombam da nossa fé, da nossa crença? Me fala um pouquinho sobre isso, Nádima. Olha, eu acho que essa é a essência da vida, é a parte mais difícil, para a gente centrar todos os detalhes. E daí entra o verbo ser e o verbo ter. E às vezes a gente confunde isso. Eu só quero, parece aquele passarinho, né? Quero. Eu quero ter para parecer quem eu sou, para que as pessoas vejam quem eu sou. E na realidade, a Bíblia traz conselhos tremendos, falando assim: você já é. Alguma coisa você pode ter. Eu não estou tirando essa vontade de ter alguma coisa, mas o que não pode é confundir e você querer ter e só, sem foco, sem objetivo, sabe? Eu li uma historinha e nem sei se é verdadeira, e lá vou eu contando as historinhas, né? Era de uma senhora muito pobrezinha que foi pedir uma ajuda e ela tinha um bebê
no colo. E daí, a história é fantástica, assim, que não é verdadeira mesmo, eu acredito, né? E essa pessoa, esse sábio, falou para ela, olha, entra lá na caverna X, eu vou abrir, e pega tudo o que você quiser, mas não se esqueça do principal. E quando ela entrou, era um lugar cheio de peças de ouro, pedras preciosas. Então, você imagina o quanto ela queria. E ela até queria para o bem-estar da sua família, tipo, com essa peça eu consigo comprar uma geladeira, com essa peça eu consigo. E ela foi juntando, mas não cabia nas mãos. Então, ela deixou o bebê do lado e continuou pegando as coisas. Eu imagino ela socando na roupa e tal, mas ela tinha um tempo. Quando desse o sinal, ela tinha que sair da tal caverna. E veio o sinal e ela saiu com tudo. Tudo entre aspas. A historinha fala que o bebê ficou lá dentro. E o sábio já tinha falado, não esquece do principal. Então, essa história, lógico que acredito que não é verdadeira, mas ela ensina uma lição muito grande. O que eu já tenho nas minhas mãos, isso é o principal, que é a minha família, o meu foco na eternidade, nas coisas de Deus. Agora, as outras coisas vão ser acessórios e que eu não posso me apegar a elas, porque de fato elas são passageiras, certo? Então, o meu primeiro post-it, acho que dá para ver, né? Não esqueça do principal. Não esquece. O que é principal para você? E aí entra essa questão da prioridade, sabe? Aí agora eu vou falar um pouquinho do que a Bíblia diz que é prioridade. E está lá, é um verso bem bonito, sabe? Diz assim, ó: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E eu peguei essas palavras. De todo o coração é assim, é estar apaixonado. É fazer as coisas para Deus com paixão. A segunda palavra, de toda a sua alma. É, sabe, é com envolvimento da emoção, com todo o seu entendimento. Não é só querer fazer, mas é pensando, por que eu estou priorizando esta área na minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Então, eu sei por quê. Eu sei o que é importante. Eu tenho um raciocínio por trás. E tudo isso, gente, é para nos proteger da ganância, do egoísmo, de ser sovina, sabe? Tudo isso Deus queria nos proteger. Ele falou: ó, cuidado, ame em primeiro lugar, e essa é a prioridade. Pense, ó, o meu outro post-it aqui, ó. Pense nas coisas do alto. Só pus a setinha. Pense nas coisas do alto. É para lá que você vai. Então, você quer arrumar um monte de coisa aqui? Cuidado. Eu fico imaginando uma casa de um acumulador. Eu não sei se vocês já visitaram. Eu já visitei. Eu até sou um pouquinho, estou brincando, tá? Eu tenho bastante coisas por conta do meu trabalho, com crianças, etc. Mas é importante nós pararmos e vermos o que é prioridade dentro da nossa casa. Hoje a moda é ser clean, ser assim, o menos é mais. Então, vamos realmente ver quantos sapatos a gente tem, né? E falar, a minha prioridade é só comprar sapatos? Será que eu preciso de tudo isso? Sabe? Então, eu só dei o exemplo do sapato. Mas quantas outras coisas a gente tem e a gente fica insaciável. E a Bíblia diz, e eu volto lá, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa tem que ser a nossa sede, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque daí sim, isso é a prioridade da sua vida. O resto vai passar. As atrações que vierem não vão, né, te pegar assim desprevenidos. E tem uma coisa que eu acho muito importante. Esta é a verdade de Deus. E quando tem uma verdade de Deus, Deus faz assim, ó, bem, é um ponto final. Não fique querendo brincar com a verdade de Deus. E aí entra a questão financeira, porque muitas vezes a gente está se apegando a coisa, e ter um X é complicado. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ele foi para a América, porque ele só voltaria se ele tivesse X milhões lá. Só que ele deixou a esposa doente aqui no Brasil. Então, valeu a pena? Que prioridade é essa que a gente tem? Então, a gente precisa cuidar um pouquinho. E daí entra mais um aspecto que a Bíblia fala e que às vezes assusta a gente. Eu nem sei se você ia me perguntar sobre isso, mas pode perguntar então, vou te dar uma chance.
Será que eu ia perguntar? Não Não sei. sei, não Vamos lá, sei. a gente está com um tempo aí super curto, mas rapidamente, Nadma, me Sim. chamou a atenção quando você falou assim: ah, quantos sapatos? Será que a gente precisa ter tantos sapatos? Ivete, eu falei de você esses dias para uma pessoa. Eu fui, eu fui ajudar uma mudança de uma pessoa que ela gosta de acumular muitas coisas. E eu falei assim para ela, mas não precisa ter tanta roupa de cama assim. Eu tenho uma amiga, a Ivete, que ela fala que ela tem basicamente 3 roupas de cama. Pra, 3, né? Tá vendo? Eu decorei. E Nadma, e pensando nisso, olha como, de novo eu falo, como a palavra de Deus une uma a outra no ensinamento. A Bíblia fala que vai chegar momentos difíceis, né, para nós adquirirmos algumas coisas, e se a gente tiver com o nosso coração tão voltado aos bens materiais, como que vai ser, Nadma? Rapidamente, que a gente tá com um tempo super Então, curto. é a questão do apego, sabe? A Bíblia diz assim, e nós temos uma inspiração que também fala que vai ter o tempo que a gente não vai poder comprar nem vender. E se nós hoje utilizarmos a questão do dízimo, por exemplo, é desapego. Deus está falando, ei, olha para você, eu te dou tudo. Foi a questão das histórias que nós ouvimos, eu te dou tudo. Daí você vai lá para o fim da linha, nessa finitude, e que você não leva nada. Então, por que acumular isso? Reparta, divida, passe para alguém, porque vai chegar o tempo que não adianta você ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e não vai poder comprar, sabe? Então, nós precisamos cuidar com isso. E eu queria que você pensasse agora, se nesse momento você está fora de casa, alguém te liga e fala assim, corre para cá porque tua casa está pegando fogo. O que que você tem lá na tua casa que é tão especial que você ia falar, isso eu não posso perder? Se fosse verdade, eu só ia pensar nas fotografias, porque não estão na nuvem, nos álbuns, né? Mas as outras coisas, tem gente que ia pensar na geladeira, até num sapato ou na roupa de cama, eu não sei. Isso é um pouco de apego. Não que eu não possa gostar das minhas coisas e cuidar das minhas coisas, mas eu preciso não ter apego, porque aquilo não, essas coisas não me salvam. É isso. Esse é o ponto final. O que nos salva é o amor às coisas de Deus, é a visão que eu tenho da eternidade, e é eu realmente focar nisso e viver uma vida pensando para onde eu estou indo, não o que eu vou levar, porque eu não preciso levar nada. É isso. Voltamos naquele texto que a gente tem falado aí nos nossos 11 encontros. Olhemos para Cristo sempre. Não vamos acumular tesouros aqui na terra, mas o que a gente tem que ter sabedoria para administrar. A gente não pode esquecer disso. Que bate-papo maravilhoso, meninas. Na próxima semana a gente vai para o nosso último encontro sobre esse tema tão maravilhoso que é administradores fiéis à espera do mestre. Vamos bater um papo, fazer um resumão de tudo que a gente tem conversado aqui nesses encontros e vamos falar sobre a recompensa da fidelidade. Tem muita recompensa em sermos fiéis, hein? Muita, muito. Nadma, quer falar? Verdade. Você levantou o Não, dedinho? eu quero dizer assim que eu tenho uma música que eu nem sei se é de alguma denominação, não importa, que fala assim, segura na mão de Deus e vai. E eu gostei disso como um símbolo, porque quando eu estou na mão de Deus, eu não tenho como estar segurando as coisas da terra, eu já estou segurando a mãozinha dele. Então, é mais ou menos isso. Qual é a minha prioridade hoje? Segura nas mãos de Deus. E E vai. daí, coisas vão ser acrescentadas. Isso é confiança. Amém. Esther, deixa eu só explicar rapidinho dos lençóis. Eu sou filha de acumuladora, então eu tenho muito medo de ficar também uma acumuladora. Então, os 3 lençóis é porque é um na cama, um guardado e um lavando. Não É precisa de isso. mais. É isso. Meninas, muito obrigado por esse bate-papo tão delicioso dessa semana. Semana que vem nos encontramos e vamos estar com vocês de novo, hein? Vete, Nadma, nós estaremos novamente aqui e eu vou fazer uma oração para encerrarmos. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, graças te damos por este momento de estarmos aqui, entre amigas, entre irmãs, entre família, conversando sobre a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver a tua verdade, ensina-nos a sermos administradores fiéis, honestos, competentes, para que possamos, Senhor, viver aqui na terra
dignamente, mas com os nossos olhos voltados para o céu, porque é lá que é a nossa mansão celestial. Fica conosco, abençoe a todas as pessoas que ouviram este bate-papo, essa conversa, esse ensinamento, e que na semana que vem nos encontremos novamente. Meninas, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Se as ondas desta vida